é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário. Do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que pelo menos é a residência oficial, a residência declarada dele, né? Porque ele também vive em Brasília, né? 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barce de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá, os gringos já levantaram tudo. Adianta, eu pergunto a vocês, adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. STF prepara contra-ataque caso o Congresso aprove a anistia. Por que o STF resolveu aí afiar suas armas e anunciar praticamente uma guerra com o Congresso, hein? Por um único motivo. O Centrão embarcou de vez na anistia, depois de vários partidos do Centrão terem embarcado nessa pauta depois da articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e por isso a direita conseguiu os votos necessários para aprovar. Então nós temos hoje o início do fim do Alexandre de Moraes e o início do fim do Lula acontecendo em poucas horas de distância. Provas irrefutáveis, evidências que foi fraude, que o Alexandre de Moraes fraudou o relatório para fazer busca e apreensão na casa do Luciano Hang, por causa do joinha num grupo do WhatsApp. E agora nós temos aí a maioria do Congresso favorável à anistia de forma oficial, sem falar um dos dois maiores partidos do Congresso, abandonando o governo, gente, entregando ministérios. Um tagliaferro onde ele mostra as provas irrefutáveis dos crimes do Alexandre de Moraes. Da fraude em relatórios, da fraude na questão da busca e apreensão, de relatório que foi feito depois da busca e apreensão com a data retroativa, fraude que seria o bastante para tirar qualquer autoridade do seu cargo imediatamente. Agora nós temos provas que serão usadas para anular o julgamento do Bolsonaro. Ficou impossível de levar adiante esse julgamento com as provas que nós temos agora e está sendo preparados os ofícios, os despachos para as autoridades, para fora do Brasil. Ficou impossível levar esse julgamento adiante, sendo que o relator do julgamento é um notório, provado fraudador de relatórios. Que o ex-presidente, além de não pretender dar golpe de Estado, não teve nenhum intuito em ir adiante com o projeto criminoso apontado na denúncia. E por que isso? A análise dos fatos posteriores indica. Vejam, Vossas Excelências. Bem, falava-se que em tais reuniões se discutia estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio são atos protocolares previstos na Constituição. E, em momento algum, o ex-presidente deu início aos protocolos, e protocolos extremamente rígidos para a instalação, para a convocação de um estado de defesa e um estado de sítio. Ele deveria, preliminarmente, convocar o Conselho da República, composto por mais de 20 membros, muitos deles ministros de Estado, convocar o Conselho de Defesa, composto por 9 membros, também muitos ministros de Estado, e, após isso, submeter o decreto, seja de estado de sítio ou de defesa, à aprovação do Congresso Nacional. Eu insisto em dizer, e acho fundamental que tantos quantos escutem essa sustentação oral, percebam que um estado de defesa e um estado de sítio são dos atos mais colegiados da nossa legislação. Eles não são, como se pode pensar, um ato de força unilateral do presidente da República. Pela gravidade deles, é exigido esse alto grau de colegialidade. E é indiscutível que o ex-presidente, em momento algum, deu início aos protocolos para a convocação dessas medidas excepcionais. Ora, também, para além disso, não se tem um elemento que ateste que ele estava na iminência ou que pretendia fazê-lo. Não se tem um rascunho, não se tem um mínimo de identificação de que se pretendesse adiante com isso. Ora, em segundo lugar, a denúncia diz, não foi adiante porque o comandante do Exército e o comandante da Marinha não pretendiam, não aderiram a esse intento. Isso não seria um óbice ao presidente. Aliás, se fosse, não seria um óbice em primeiro lugar, porque estado de defesa e estado de sítio não são atos militares, são atos do Congresso. Mas se ainda se pensasse que isso seria um óbice, ele seria evidentemente facilmente superado. E superado de que maneira? É uma prerrogativa legal do presidente da República a nomeação e também a substituição
dos comandantes militares. Está lá disposto expressamente, artigo 4º da Lei Complementar 97 de 1999. O que se quer dizer com isso? Bem, se o ex-presidente pretendia, de fato, decretar um estado de sítio ou de defesa e houve a reticência dos comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, bem, ele não esgotou os meios para levar adiante, então, o seu intento original, porque bastava-lhe, mediante um simples despacho, substituir estes comandantes reticentes por nomes que previamente fossem aderentes a esse projeto. Não há, portanto, então, como sustentar que o referido projeto, ainda que imaginativo, não tenha ido adiante por fator alheio à vontade do ex-presidente. Ele teria mecanismos para, de fato, conduzir esse suposto projeto e não o fez. Em terceiro lugar, é importante também verificarmos, e parte disso o Dr. Celso Vilar já mencionou, que os atos posteriores do presidente foram totalmente voltados a desestimular seus apoiadores e seus eleitores a qualquer forma de não reconhecimento da vitória eleitoral do presidente Lula. Fez a passagem do comando, fez a transição da presidência de forma pacífica, inclusive nomeando os comandantes militares indicados pelo atual governo. Na sua live, no dia 30 de dezembro, e nós na defesa insistimos muito, porque ela é bastante sintomática de que não havia esse espírito, o presidente foi enfático aos seus eleitores. Vamos respeitar as leis e as constituições. E aí, meus amigos? Eles estavam achando que, tudo bem, a Lei Magnitsky, os Estados Unidos assina lá e depois esquece. Aí sai essa notícia hoje. O governo dos Estados Unidos questiona 5 bancos no Brasil sobre a aplicação de Lei Magnitsky contra Moraes. Notificação... Aqui, ó. Mouse farol, deixa eu usar. Notificação para averiguar cumprimento de determinação de Trump foi enviada a Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e BTG. Medida vem após reclamações de deputado Eduardo Bolsonaro ao secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Esse passo aqui, ó, questionar, é a última chance antes de sancionar. 5 grandes bancos que operam no Brasil receberam nesta terça-feira uma carta do Departamento de Tesouro com questionamento sobre a aplicação da Lei Magnitsky. As instituições notificadas, segundo pessoas a par do tema, foram o Itaú Unibanco, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e BTG Pactual. O comunicado da OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que pertence ao Tesouro Americano, pergunta quais ações foram ou estão sendo tomadas pelas instituições para cumprir a sanção aplicada ao ministro Alexandre de Moraes no STF. O documento está sob análise das áreas jurídicas dos bancos comunicados. O envio da notificação ocorreu no primeiro dia do julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF. Uma provável falência. Eu fiz isso. Aí a AGU, o Banco do Brasil, estava me processando, acionou a PGR e o STF. Beleza. Sai essa matéria recentemente. Magnitsky. Banco do Brasil não bloqueou cartões de Moraes. O Banco do Brasil não cancelou cartões de crédito do ministro Alexandre de Moraes. Mastercard bloqueado é de outra instituição. Peraí. Sai na imprensa que o Banco do Brasil não cancelou o cartão. O que acontece? Imediatamente, Banco do Brasil se torna um possível alvo da Lei Magnitsky e de multas absurdas. O governo está desesperado porque sabe que muitos dos seus cúmplices serão presos. Isso vai desgastar, anular esse governo e o PT vai ficar conhecido internacionalmente como ladrão de velhinhos. Agora imagine o que uma CPMI da Vaza Toga seria capaz de fazer. Uma CPMI que convocasse essas pessoas envolvidas, essas chefes de gabinete, esses juízes auxiliares, esses técnicos do grupo lá de censura. Imagine o que isso vai ser capaz de fazer. Que esse governo está quebrado, quebrou o Brasil, isso não é notícia para ninguém. Mas nós nunca vimos um governo chegar a um ponto de quebradeira onde ele deixa de pagar justamente aquilo que o sustenta como governo, como tendo governabilidade. Bom, para você ver a profundidade do problema, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui. Primeiro, o governo teve que cortar a verba dos radares nas BRs, né, nas rodovias federais. E os radares tiveram que ser desativados. Chegou ao ponto da justiça ter que interferir e determinar que os radares fossem religados, porque o governo não estava tendo dinheiro para pagar os radares. Depois, Lula já não garante que vai ter dinheiro para comprar os livros
para 2025, 2026, então. Ficaram só com português e matemática. Continuando, o governo aponta falta de verba para cumprir pisos da saúde e educação. Gente, vai faltar dinheiro para a saúde. Vamos lá, tem mais uma aqui que é boa também. Essa aqui, ó. Governo admite falta de dinheiro em 2027. Economistas falam em cenário irrealista das contas públicas. Tudo bem, tudo isso a gente já viu acontecer em vários governos. Mas tem uma coisa que esse governo está fazendo que aí sim chamou a atenção das pessoas. E é por isso que ele está perdendo o plenário, que ele está perdendo o Congresso. A maioria dos deputados hoje vive por uma coisa que se chama emenda parlamentar. A emenda parlamentar, como você sabe, é um dinheiro que o deputado recebe para poder distribuir para quem ele quiser. É a principal fonte de corrupção hoje no Brasil. Pois bem, olha isso aqui. O governo Lula pagou apenas 17% das emendas obrigatórias. Elas são obrigatórias. E mesmo assim o Lula só pagou 17%. Espera aí. Sabe dessas emendas impositivas? O nome diz que o governo é obrigado a entregar o dinheiro para que os deputados e senadores possam fazer a devida encaminhamento, né? O governo Lula só na metade do ano, mais da metade, nós estamos chegando ao final do ano agora, só pagou 17%. Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento, se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025. Muito bem. Para vocês entenderem a magnitude disso, somando os dois partidos, são 109 deputados que acabam de abandonar o governo oficialmente, entregando os ministérios, somando-se à oposição. Se você somar União Brasil, PP, Novo e o PL, nós temos 202 deputados da oposição. 202 deputados da oposição é o bastante para acabar com qualquer projeto desse governo. Sem falar, aqui o líder do PL acabou de publicar, estes são os partidos que se mostraram favoráveis à anistia. Então, só favoráveis à anistia, nós temos agora 292 parlamentares, se somar todos os parlamentares de cada um desses partidos. 292 parlamentares aprovam qualquer coisa aqui em Brasília. De hoje, estamos acompanhando com muita atenção o cerco que os Estados Unidos fazem ali a narcotraficantes no sul do Caribe, do Mar do Caribe. A Venezuela deu uma provocada, botou 2 jatos para sobrevoar um dos navios americanos que estão na região. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos soltou uma nota dando um recado bem claro: não façam mais isso. E estão mandando para lá mais forças militares, mais 10 jatos, os Estados Unidos. Então, todo mundo de olho nisso. E a gente vê, claro, uma movimentação positiva de vários países, né, aceitando a ajuda dos Estados Unidos para combater facções criminosas, narcotraficantes. O México já tinha feito isso, o Paraguai já tinha feito isso, a Argentina já tinha feito isso, e agora o Equador também. O Marco Rubio, que é o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, né, o secretário de Estado, ele esteve em Quito, se reuniu com o Noboa, que é o presidente do Equador, e o Equador deu carta branca para que os Estados Unidos combatam os cartéis, as facções criminosas que atuam no Equador. E a gente pergunta, e o Brasil? E o Brasil do PT? O Brasil do PT não aceita de jeito nenhum, por exemplo, não aceitou como foi proposto pelos Estados Unidos e como foi proposto também pelo Paraguai e pela Argentina. A gente tem aquela tríplice fronteira, né? Paraguai, Argentina e Brasil. A Argentina e Paraguai pediram ao Brasil do PT que reconhecessem o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como grupos terroristas, e o Brasil do PT negou.